Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Saiba que hoje tem resposta de Deus para você. Creia, Deus hoje tem uma resposta que muitas das vezes você orou muito, esperando este dia. E é chegado o dia, esse dia chamado hoje. Deus ele te visita através da sua palavra. Então quero convidar você a abrir as vossas Bíblias. Abra se você tiver com a Bíblia de papel ou no aplicativo, mas acompanhe a palavra. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 1. Enquanto isso, eu quero convidar você, se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, não perde tempo não, corre. Já se inscreve aí, deixa seu like, vai ativando o sininho para todos os dias você receber uma palavra poderosa do Senhor. E também não deixe de abençoar outras pessoas. Compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Seja um missionário do Levando a Palavra. Queridos, olha que o Senhor nos diz através da sua palavra. Mateus 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Oh, aleluia! Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que coisa linda! Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo me trouxe um entendimento lindo sobre essa passagem. Queridos, aqui vai falar sobre João Batista, quando ele envia 2 discípulos a Jesus. Ele envia 2 discípulos seus a Jesus, porque ele precisava de uma resposta e uma confirmação para algo que ele estava, sem saber se era ou não. Queridos, perceba que João Batista, o nascimento dele foi anunciado pelo anjo Gabriel. Lá em Lucas, capítulo 1, no verso 13 ao 17 em diante, o anjo Gabriel falou para o seu pai Zacarias quem seria João e o que ele faria, ou seja, preparar o caminho ao Senhor, um povo disposto, Zacarias, o próprio Zacarias, quando seu filho nasceu e todos estavam ali naquela dúvida que não me colocava, perguntou à sua mãe, e a sua mãe disse que seria João. E quando olha para Zacarias ainda mudo, porque ele tinha duvidado que iria ter um filho, e por causa da sua dúvida, o anjo ali, determinou que ele ficaria mudo até o dia do nascimento, pois nesse momento ali o filho já tinha nascido. E quando pergunta para Zacarias, o próprio Zacarias, Deus ali desata a sua língua e ele confirma o nome de João. E o Espírito de Deus toma Zacarias, o seu pai, e começa a profetizar a respeito do menino, a respeito da sua missão, a respeito do que ele iria fazer.
né? E ali em Lucas capítulo 1, dos 76 e diante, vai dizer: Tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O próprio Espírito Santo toca no seu pai para confirmar o seu ministério e para fazer aquilo que ele estava determinado para fazer a respeito do Messias. E agora você veja que, se você observar também em João, no capítulo 1, no verso 36, João diz aos seus discípulos, né, quando ele estava ali com André e o outro, e Jesus passando, perceba que Jesus estava passando. E aí João olha para um dos seus discípulos e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Era a confirmação do Espírito Santo, porque até então Jesus não havia feito milagres. Ele só estava passando. Ele estava ali passando naquele lugar, e aonde se encontrava João e os seus discípulos. É tanto que os discípulos não hesitaram. Os discípulos de João seguiram o mestre. Mas perceba que aqui, em Mateus, no capítulo 11, o cenário já muda. João aqui já está preso, né? Porque Herodíades já havia insultado, já havia feito a cabeça do rei Herodes para prender, Etipas quer dizer, para prender João. E João já estava encarcerado. João já estava no cárcere, esperando a sentença. Mas com tudo isso, João ouviu falar a respeito dos feitos de Cristo, que estava batizando, que estava curando, que Jesus estava ressuscitando mortos. E ele quis ter a certeza se de fato era este Messias que ele pregava, que ele veio preparar o caminho, ou era o outro. Ele deveria esperar outro aparecer. E ele via um dos seus discípulos a Jesus. E Jesus manda a resposta: e de anunciar a João as coisas que ouves e vedes. Ou seja, diga para João que é verdade. Eu sou o Messias. Oh, aleluia. Era que João precisava ouvir. Ele estava querendo saber, ele precisava de uma resposta. Isso aqui eu aprendi muito, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Que por mais que nós recebemos a promessa, por mais que foi profetizado, por mais que o Espírito Santo confirmou dentro de nós o que Deus iria fazer, o que Deus vai fazer. Muitas das vezes, por estarmos em situações difíceis, um exemplo mesmo, na prisão, nós vamos ficar com dúvidas muitas das vezes, ou querer uma resposta para confirmação. Eu vejo aqui que João não era nem questão de dúvidas que ele estava passando. Ele queria uma certeza, uma confirmação, se era o Cristo, do qual ele sempre veio falando. O Cristo que ele mesmo anunciou, o Cristo que em João capítulo 1, quer dizer, no 36, ele confirmou ali dizendo que era o Cordeiro de Deus, porque ali foi o próprio Espírito Santo que confirmou na boca de João. Então aqui, queridos, serve para mim e para você. Por mais que você tenha certeza do que Deus te entregou, por mais que Deus já confirmou no teu coração, através do Espírito Santo, mesmo assim ainda você quer uma resposta de Deus, se é para fazer, se não é para fazer, porque você quer ter a certeza de que Deus está no negócio. Então a resposta é essa, é positiva, sim, Deus está nisso. Pode ir, é verdade, é chegado o tempo. Se você se preparou para isso, se você estava na direção, na vontade de Deus, cumprindo o seu envio como João estava, e de repente você está em uma situação que você se vê presa, você se vê preso, e você precisa de uma resposta da parte de Deus para fazer algo, ou para tomar decisão de alguma coisa, ou para executar, não sei, mas você precisa de uma resposta de Deus. A resposta é sim. Os sinais já se confirmam, aleluia. Deus está nesse negócio e mais.
Quando a gente começa a mergulhar nesta palavra, o Espírito Santo também trouxe aqui dentro do meu coração, a partir do verso 7, que ele não somente levou a resposta para João, que a resposta foi positiva, como confirmou também o seu ministério. Confirmou porque Jesus falou a respeito de João. Jesus falou, este é aquele que as profecias já vinham falando. Este homem é aquele que já estava escrito, que eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre o que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. O Senhor confirma também. É como se eu quisesse dizer, diga para João que eu sou Cristo, a quem ele preparou o caminho. E diga também que eu confirmo o ministério dele, porque ele foi profetizado. Deus havia falado dele. Deus havia já traçado o seu propósito, aleluia. Então que ele não tema, diga para João, eu entendo, é como Jesus estivesse falando assim, nessas palavras. O Senhor está falando para você hoje que está me ouvindo. Ele te dá a resposta positiva sim para aquilo que você pediu a Deus. E ainda Ele confirma o teu propósito que Ele tem aqui com você na terra. Estão de pé, já foi anunciado o que Deus vai fazer na tua vida. O propósito já foi determinado por Deus. Aleluia. Você vai sim alcançar a plenitude de Deus, você vai conseguir executar tudo que Deus tem te orientado, tem colocado em teu coração. Talvez você está preocupado porque você está dentro de uma prisão, mas não se preocupe, Deus está no controle. Deus, ele fala também através de situações de cárceres, situações que a gente se vê presos, que a gente não tem o que fazer, mas Deus tem. O propósito vai ser cumprido. João ali no cárcere também representa o propósito de João havia sido cumprido. Ele chegou na plenitude de Deus. Ele chegou na conclusão do que Deus havia determinado para ele. Ei, querido, você não vai morrer, não. Você não vai morrer onde você está, não. Você não vai parar onde você está, não. Pelo contrário, enquanto o propósito não se cumpre na sua totalidade. Ah, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Ainda há muito caminho para você percorrer. Ainda tem muitos milagres e sinais para você executar através do Espírito Santo. Deus ainda vai te usar muito nessa terra. Porque Deus é Deus. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. A sua palavra é fiel, aleluia. A sua palavra é verdade. A sua palavra não volta atrás. Então creia. Fecha teus olhos, quero orar por você. Ah, Senhor, amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela tua resposta, porque o Senhor disse que quando nós clamamos, o Senhor envia a resposta. E eu sei que aqui, quem está na posição, quem tem esperado em Ti, quem tem feito a Tua vontade, a resposta para esses é sim. A resposta é positiva, o Senhor confirma o ministério, o Senhor confirma a vida, o propósito que o Senhor tem para cada um destes que estão orando comigo. Por isso nos ajuda, continua segurando em nossas mãos, para que possamos enfrentar os desafios e vencer na força do Teu poder. Nos ajuda, Pai, porque Tu és Deus maravilhoso. Faz Tua obra segundo a Tua vontade em cada um de nós. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de todos os Teus filhos e de minha vida também. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.